Fala galera, sejam muito bem-vindos ao workshop Os 10 Mandamentos da Gestão Societária. Eu sou o Manuel Victor, vou me apresentar de forma breve para vocês que não me conhecem. Eu tenho 31 anos, sou de Blumenau, Santa Catarina, sou formado em administração, pós-graduado em MBA pela Fundação Getúlio Vargas e tenho também uma especialização pela INSPER de avaliação de empresas. Eu sou empreendedor há mais de 10 anos, tenho uma startup fundada aqui em Blumenau, atualmente com mais de 5 sócios, dentre eles sócios executivos, sócios investidores, ou seja, eu tenho uma certa experiência já com algumas modalidades de gestão societária. Sou sócio também de um estúdio criativo chamado Henk Creative Studio, onde eu tenho uma posição de analista financeiro, cuido das finanças da empresa e também sou sócio investidor de um outro negócio chamado Flow Wake Park. Então estou contextualizando isso aqui para vocês entenderem como é possível você ter vários papéis diferentes dentro de uma sociedade e empresas diferentes. Então sejam muito bem-vindos ao workshop, a ideia é contribuir e compartilhar com vocês um pouco dessa minha experiência que eu adquiri ao longo dos anos e eu vou passar pelos 10 mandamentos que eu acredito que todo empreendedor precisa conhecer e saber para não ter nenhum tipo de problema na gestão societária. Então bora comigo! Galera, o primeiro mandamento é o seguinte: defina o seu propósito empresarial. Quando você convida pessoas para serem os seus sócios, é importante que você tenha clareza qual que é o seu objetivo, especialmente de médio e longo prazo com esse negócio. Porque existem orientações diferentes. Por exemplo, você pode começar uma empresa com o objetivo de torná-la o mais lucrativa, o mais rápido possível para colocar dinheiro no bolso, ou você pode ter uma orientação, às vezes, de montar uma empresa pensando em vender esse negócio. Então você muitas vezes vai decidir por não distribuir os lucros e valorizar o equity, fazer com que ela tenha mais valor de mercado visando uma liquidez. Então pense o seguinte, imagine que você tenha sócios e esses sócios pensam de uma maneira diferente. Entende o conflito que isso pode gerar dentro do seu negócio? Então esse é o primeiro mandamento, que é qual que é o seu propósito como empreendedor com essa empresa. Então vamos lá. Primeiro de tudo, por que você quer ter uma empresa, né? Então esse ponto aqui é importante você conseguir responder com clareza para que você possa ter um alinhamento com os seus sócios. E o outro ponto aqui é o seguinte: qual que é o tamanho do impacto que você quer causar na sociedade com esse negócio? Parece um pouco abstrato falar sobre impacto, mas pense no seguinte: grandes empresas. Pense em uma empresa que fabrica avião, a Boeing, a Airbus. Olha o impacto que essa empresa causou na sociedade. Então você, empreendedor, tem esse desejo ou às vezes você pretende abrir um negócio? Vou dar um exemplo que aconteceu recentemente. Na pandemia, diversos empreendedores montaram empresas para fabricar máscaras descartáveis. Então olha só a diferença entre o propósito do negócio. Um deles é causar um impacto muito grande na sociedade com um longo prazo, né, estipulando um longo prazo de empresa, de negócio, uma visão. E outro já é aproveitar uma determinada oportunidade sabendo que possivelmente essa oportunidade vai cessar em algum momento. Então existem diversas orientações sobre qual que é o propósito do negócio e como eu, sócio, vou obter lucros, né, dessa operação. Então seja através dos dividendos, do lucro, ou seja muitas vezes também através da valorização do valor de mercado pensando em um evento de liquidez, uma venda no futuro, como é o caso das startups, né? Então vocês devem conhecer aí diversos cases de startups que foram vendidas, né, para outras empresas, então também é uma orientação um pouco diferente. Então alinhe com o seu sócio desde o primeiro dia qual que é o objetivo, qual que é o propósito que vocês têm em relação a esse negócio. O segundo mandamento é: avalie se você realmente precisa de um sócio. Eu percebo muitas vezes que os empreendedores fazem sociedade por alguns motivos que não necessariamente seriam importantes ou requisitos para ter um sócio, para trazer mais uma pessoa para a operação. Então, vou dar um exemplo. Tem muita gente que não tem habilidade com administração, com números e com finanças e muitas vezes acaba optando por ter um sócio administrador, ou seja, eu vou cuidar da operação, eu vou tocar a parte de venda ou do serviço, da entrega, e eu vou ter um sócio lá na retaguarda, na parte administrativa financeira. Então esse é o primeiro ponto. Quais são os motivos, né? Entender os motivos para você querer ter um sócio. Então dentro dos motivos, a pergunta que eu te faço é: será que uma terceirização desse departamento financeiro, administrativo, não atenderia a sua empresa, especialmente aí por ela começar muitas vezes de uma maneira pequena, não ter uma necessidade de ter um sócio estratégico cuidando das finanças, porque tem pouca movimentação?
Então esse é um ponto que muitas vezes as pessoas acabam não cogitando também. A terceirização, contratar um serviço para que você de fato não precise pagar com equity, ou seja, dar uma parte da sociedade da empresa para alguém executar uma função que muitas vezes nem core business é, ou seja, nem é uma atividade principal do negócio. Então esse é um ponto muito delicado também, que é a questão dos investimentos. Na verdade, esse é um outro ponto, que é a questão de investimento, que muitas pessoas acabam trazendo sócios para aportar recursos no começo da operação. Quando você muitas vezes não tem todo esse recurso disponível, não quer descapitalizar, você opta por chamar outras pessoas para fazer esse investimento inicial. E a pergunta que eu te faço é, será que você não teria como acessar uma linha de crédito no banco? Será que você não teria como vender algum ativo, um carro, um imóvel, para fazer esse aporte inicial para começar um negócio? Então, muitas vezes também ter um sócio apenas por questão de investimento pode não ser uma boa saída. Então, tudo depende, obviamente, de quanto você vai precisar investir e a sua capacidade de conseguir obter esse dinheiro também no mercado financeiro quando você precisa de alavancagem, quando você não tem esse capital próprio logo no começo. Então, vamos lá. A gente falou de dois pontos. Os motivos. Então, a gente tem a questão aqui operacional, que muitas vezes as pessoas têm essa dúvida sobre trazer uma pessoa para executar alguma atividade, e a questão do investimento. Muitas vezes as pessoas também trazem sócios para aportar esses recursos por não possuir essa capacidade financeira. E o outro ponto aqui, que eu considero muito importante, é o seguinte: qual que é o sonho grande de cada um dos sócios? Então vamos lá. Imagine que você está fazendo uma sociedade com alguma pessoa que vai trazer recursos, vai investir ou que vai assumir algum papel executivo dentro do negócio, mas o sonho dessa pessoa talvez não é tão grande quanto o seu. Será mesmo que vale a pena você montar uma sociedade, trazer uma pessoa para trabalhar com você no começo do negócio e depois não ter mais esse alinhamento no longo prazo? Vocês terem que, às vezes, fazer uma dissolução da sociedade porque efetivamente você contou com aquela pessoa logo no começo para te ajudar, mas no longo prazo acabou não fazendo sentido para ambas as partes? Então esse é um ponto também. Será mesmo que você precisa de um sócio? Eu quero dizer um negócio para vocês. Eu já tive mais de 20 sócios, já tive negócios que eu tive que desfazer por conta de conflitos societários, aprendi muita coisa nessa jornada, mas hoje eu garanto que ter sócios é sim um bom negócio. Especialmente quando você tem pessoas comprometidas em fazer o negócio crescer do seu lado e vão muitas vezes se dispor a sujar o pé de lama, colocar a mão na massa e tirar a empresa do zero até o momento que ela consiga de fato começar a contratar pessoas mais qualificadas, pessoas que têm mais experiência, enfim. Então ter sócios faz muito sentido sim. O ponto que eu quero trazer para vocês é: não tenham sócios apenas por ter. Não convidem pessoas para serem seus sócios apenas porque vocês gostam dessa pessoa ou às vezes porque vocês viram ali uma oportunidade de levantar um capital de forma rápida e sem muito esforço. Então esse grande parênteses que eu quero fazer. Tenham sócios, ter sócios sim é legal, porém é importante entender os propósitos e objetivos dos sócios no longo prazo também. E o terceiro mandamento é: não se case antes de conhecer bem o noivo ou a noiva. Então tem muita gente que acaba fazendo sociedade, de novo, por uma oportunidade que acaba surgindo, mas não conhece verdadeiramente o seu futuro sócio. Então imagine você aí, qual que é a probabilidade de um casamento dar certo se você conhece muito pouco a pessoa com que você está se casando. E aí na sociedade não é diferente, porque existem algumas ocasiões onde a gente vai ter conflitos de princípios e valores. Então esse é um ponto que geralmente a gente acaba descobrindo com o passar do tempo. Existem algumas formas sim de você tentar fazer um diagnóstico, né, de quais são os princípios e os valores da pessoa de uma forma prévia. Então eu recomendo isso, inclusive, que é o quê? Entender o que realmente é importante para aquela pessoa que você está fazendo sociedade. Pense o seguinte: para você é importante você ter liberdade geográfica, você não ter que trabalhar no escritório, não ter que trabalhar de forma presencial, mas já o seu sócio considera que trabalho remoto não funciona de maneira alguma. Então aquilo fere um princípio dele. Então imagina se vocês não conversam sobre isso no começo. Pode ser sim que você vai começar a sua empresa de forma presencial, mas em algum momento você está lá na sua cabeça, você está pensando assim: eu quero passar a trabalhar de forma remota. Então esse é um princípio que você pode acreditar e o seu sócio não. Outro exemplo também relacionado a contratar pessoas da família.
Então, para você pode estar tudo bem contratar pessoas da família, já para o seu sócio ele acredita que isso não funciona também e que isso pode trazer problemas para o negócio. Então, de novo, algumas coisas podem ferir os princípios e valores, então é importante que você conheça bem quais são os dos seus sócios. E outro ponto também é sobre os desejos e as ambições. Então vamos lá. Qual que é a sua ambição em relação a dinheiro, efetivamente? Quanto dinheiro você quer ganhar? Quanto dinheiro você espera que a sua empresa possa distribuir de lucros para você ou que ela vá valer talvez numa futura venda, enfim. Qual que é o seu número? E qual que é o número do seu sócio? Então vamos pensar aqui o seguinte cenário, você está montando uma startup e você tem um número que você quer vender esse negócio, está buscando um cheque lá no final da jornada. E você estaria totalmente satisfeito por um cheque de, sei lá, 5 milhões de reais, hipoteticamente. Já o seu sócio, ele não venderia por menos de 50. Percebe como é diferente essa ambição, esse número, a jornada, o tamanho da jornada? Ou também vamos falar em distribuição de lucros. Então, quanto que a empresa precisa faturar para você colocar aquilo que você julga interessante para o seu patrimônio no bolso todos os meses? Talvez algum sócio vai dizer assim, não, para mim eu prefiro faturar ali meus 100 mil reais por mês, coloco 20, 30 mil e eu estou confortável com esse dinheiro. Já outro vai querer, não, eu quero faturar 1 milhão de reais porque eu quero ganhar 100 mil reais por mês. Então qual que é o tamanho do desejo e da ambição dos seus sócios? Então é importante que você conheça muito bem isso antes de dar os primeiros passos e formalizar uma sociedade. E o quarto mandamento, se você já me acompanha nas redes sociais, já deve ter ouvido eu falar, que sócio não é função. Então, apesar de a gente muitas vezes confundir isso, especialmente quando a gente começa um pequeno negócio, onde a gente tem os sócios trabalhando ali no dia a dia, né, sujando o pé de lama na operação, a gente acaba confundindo esses papéis. Só que geralmente quando a empresa começa a crescer, começa a ficar mais perceptível que o papel do sócio muitas vezes pode ser totalmente diferente do papel do executivo que está ali no dia a dia. Como é o caso, por exemplo, dos sócios investidores. Então, de novo, na minha empresa, na Marvi, a gente já recebeu quase 2 milhões de reais de aporte de sócios investidores, que eles não participam do dia a dia da operação. Inclusive, esse perfil de sócio, eles nem cobram os números financeiros, por conta da característica desse investimento, por ser um investimento de risco, um investimento anjo. Então, olha só como isso pode ter, como você pode ter sócios com papéis totalmente distintos. Em contrapartida, eu também tenho outros 2 sócios que são cofundadores da startup que eu tenho. Então, eu tenho uma pessoa que cuida da parte de cultura e outro que é diretor comercial. Eles são executivos, eles estão lá no dia a dia ajudando a construir a empresa. Então, eu quero trazer um ponto importante para vocês, que é sobre a questão da remuneração do sócio. Olha só, como que vai ser o salário do sócio no estágio inicial? Então pensa assim, o meu sócio, que é diretor comercial, ele é um cara que tem mais de 10 anos de experiência na função, já foi diretor de outras grandes empresas na área comercial, e quando ele veio para nossa operação, ele se dispôs a trabalhar no negócio por um salário muito menor do que ele teria no mercado de trabalho. Ele se dispôs a trabalhar por um salário menor numa empresa em estágio inicial, porque de fato ele está visando o longo prazo, essa construção ao meu lado e ao lado dos outros sócios. Mas também tem um outro ponto que as pessoas acabam se confundindo e perdendo um pouco a mão, que é a questão do salário num estágio de maturidade. Então pensa assim, imagina hipoteticamente que esse meu sócio tenha se disposto a trabalhar por 5 mil reais por mês. Aí a empresa começou a crescer, começou a ganhar corpo, a gente trouxe outras pessoas, ele formou novos líderes, mas de fato qual que é a remuneração adequada para ele nesse novo momento da empresa? São coisas totalmente diferentes, o lucro da empresa, né, a lucratividade do negócio e o salário do executivo. Então é importante que você perceba ao longo do crescimento da empresa qual que é o salário mais adequado para cada sócio. Não é porque você é sócio que você deveria ter um salário totalmente desproporcional à média de mercado. Então, de novo, empresas em estágio inicial é normal que os sócios ganhem até um salário menor do que a média de mercado. Mas a partir do momento que a empresa começa a ter uma certa maturidade, o foco do sócio deve ser o equity, que é a valorização do valor da empresa, né, da sua participação societária, ou a distribuição de lucros, e não o salário. Então esse também é um ponto que a galera acaba se perdendo muito. E por fim,
não menos importante, é qual sócio que é a melhor pessoa para a função. E outra coisa que eu sempre digo é que o sócio ele não tem uma cadeira marcada dentro da empresa. É importante que você tenha essa humildade de reconhecer que às vezes você não é mais a melhor pessoa para executar determinada atividade dentro do negócio. Por isso que eu digo que sócio não é função. A tua participação societária não te garante uma posição executiva ou não garante para a empresa que você é a melhor pessoa. Então, conforme a empresa vai crescendo, é importante ter essa percepção que às vezes o sócio ele precisa ser deslocado de função ou até mesmo a empresa precisa contratar alguém para ser o líder desse sócio. Olha só que muitas vezes confuso e até diferente de pensar assim. Então imagina, eu comecei um negócio, mas em algum momento eu posso precisar contratar uma pessoa para ser o meu líder direto. Então, de novo, isso exige humildade e alinhamento entre os sócios. Os sócios não podem prejudicar o negócio, né? Então, sócio não é função, alinhe isso desde o day one da sua empresa. E o quinto mandamento é o seguinte: a empresa até pode ser familiar, mas ela não é uma família. Então, durante essa minha jornada empreendedora, eu conversei com muita gente e vi muitos casos onde a empresa acaba pagando um preço alto por desentendimentos familiares. E também por algumas situações onde a família acaba colocando pessoas na operação simplesmente porque são parentes, né? São filhos, enfim, e as pessoas acabam interpretando que é quase que uma obrigação daquela pessoa trabalhar no negócio simplesmente porque a empresa é da família. Então esse é um ponto bem delicado e outra coisa que é bem comum de eu conversar e falar é o seguinte, que é não contrate quem você não pode demitir. Porque pensa assim, imagina que você está começando um negócio, sei lá, com a sua esposa. E aí vocês começam um negócio juntos e a empresa toma determinada proporção. E como eu falei no tópico anterior, que sócio não é função e muitas vezes você acaba não se tornando a melhor pessoa para aquela posição, imagina lá que você precisa demitir a sua esposa. Olha só o impacto que isso pode ter no seu casamento se você não tiver esse alinhamento e essa clareza. Ou seja, não contrate pessoas que você não pode demitir, porque a sua empresa não pode pagar o preço da ineficiência muitas vezes. Muitas vezes você vai precisar tirar sua esposa, seu pai, seu filho e preservar o negócio, ou seja, o negócio ele é feito para perpetuar. E outro ponto também é o seguinte, parentesco não define função. Uma coisa que é muito comum também em empresas familiares é os parentes terem funções, principalmente aquelas de maior confiança, cargos de gerente, cargos muitas vezes na área financeira, simplesmente de fato pelo aspecto da confiança e pelo fato de serem da família. Então, o ideal é o quê? Que o seu grau de parentesco não garanta a função da pessoa dentro da empresa. Obviamente, você pode sim contratar pessoas da sua família, assim como na minha empresa, no qual eu sou fundador, a minha noiva, ela também é sócia do negócio, ela trabalha no dia a dia da operação. Só que desde o princípio a gente deixou muito claro que se eventualmente a gente precisar fazer algum movimento societário na empresa, isso não tem nada a ver com o nosso casamento. Então, de novo, não contrate quem você não pode demitir e não dê funções para as pessoas apenas pelo seu nível de confiança e pelo seu nível de parentesco. E o sexto mandamento é: não se gerencia o que não se mede. Possivelmente você já deve ter lido ou ouvido essa frase em algum lugar. Olha só, se você é empreendedor, você sabe a importância que é você dar feedback para os seus colaboradores, você fazer alinhamentos, o one-on-one, você fazer programas de desenvolvimento, né, individual, enfim, capacitar as pessoas para as funções que elas executam. E por que tem que ser diferente com os seus sócios? Então, muitas vezes, lá no começo da sociedade, é normal que cada sócio esteja tocando a sua área, né, de operação, enfim, mas em algum momento você precisa começar a dar feedbacks, e às vezes feedbacks duros para os seus sócios, visando um ajuste de rota, né? Feedback é ajuste de rota. Então, chega em um determinado momento da empresa que se você não faz esses feedbacks, se você não tem essas conversas difíceis, você começa a se tornar negligente, você começa a empurrar com a barriga essa situação. E aí a empresa vai pagar o preço. Então, de novo, sócio executivo, sócio também precisa de feedback.
Não é porque você é sócio executivo que você não vai ouvir, né, ou não precisa ouvir quais são os pontos que você precisa melhorar para entregar o melhor resultado para a empresa. Então esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é avaliar é preciso. Ou seja, quais são os indicadores de performance que cada sócio precisa ter, né, para a empresa conseguir ver de fato o valor que ele está criando para o negócio. Então, de novo, comentei do meu sócio que é o diretor comercial. Quais são os indicadores da empresa, da parte comercial, que são responsabilidade dele? Quais são os números que eu preciso cobrar dele para que, de fato, a empresa tenha certeza que esse investimento que ela faz todos os meses em relação à posição executiva dele, o salário dele está valendo a pena? Então, de novo, o feedback é necessário e também é preciso avaliar as entregas do sócio. E por fim, não menos importante, mas que também casa com aquilo que eu comentei anteriormente, as necessidades da empresa mudam. Conforme o tempo vai passando, a empresa vai crescendo, as entregas também mudam. Então aquela avaliação muitas vezes que você fez lá no começo já não serve mais. Aqueles números que o sócio entregavam já não são mais relevantes. Então por isso é importante esse acompanhamento, né? Os feedbacks, a avaliação da performance e entender se as entregas de fato estão condizentes com o momento do negócio. Então não deixe de ter as conversas difíceis e de fazer esses alinhamentos com o seu sócio de forma periódica, porque quando a gente empurra com a barriga, o problema só aumenta. E o sétimo mandamento é: esqueça o fio do bigode. Eu já vi muitos problemas societários acontecerem por conta dessa não formalização dos acordos lá no começo da empresa. Então é natural às vezes que um sócio não entre no contrato porque tem algum tipo de restrição, ou porque às vezes você começou um negócio sendo um MEI e aí você tem um sócio de boca e aquele negócio começa a crescer. Enfim, então diversas situações eu já vi de problemas acontecerem por não terem esse alinhamento, essa formalização dos acordos. Então, esqueça o fio do bigode. E outra coisa super importante é, o contrato social muitas vezes não basta. Por que isso? Porque pensa assim, você decidiu abrir uma empresa, você escolheu seus sócios e aí você foi até um contador da sua confiança para abrir o negócio. O contador ele foi lá e formalizou os seus acordos num contrato social. Porém, esse contrato social, ele não reflete, na sua grande maioria das situações, das vezes, quais são de fato as regras do jogo que você tem com os seus sócios. Como que vai ser a tomada de decisão no dia a dia? Quem vai poder, de fato, sei lá, assinar um contrato de empréstimo, tomar crédito? Quem vai poder decidir sobre a distribuição de lucros? Enfim, tudo isso precisa ser formalizado e geralmente isso é feito em outro documento chamado acordo de sócios. Então, não deixe de formalizar os seus acordos, porque afinal o combinado não sai caro. Uma vez eu vi um vídeo do Abílio Diniz, grande empresário brasileiro, dizendo assim, que o maior prejuízo que ele já teve na vida dele foi um contrato mal feito. Então não assuma riscos aí para sua operação, para o seu negócio, por deixar de formalizar esses acordos. E o oitavo mandamento é: o lucro vem antes dos dividendos. Também vejo muitos sócios sendo o principal problema do negócio, porque acaba não fazendo essa distinção que o lucro não é de fato o teu salário. Então, para que de fato você consiga ter dividendos, ter essa distribuição de lucros, o negócio precisa gerar lucro. E inclusive lucro contábil, que esse é um outro aspecto também que muitos sócios acabam, donos de empresas de modo geral, acabam negligenciando, que é não prestar atenção na contabilidade. Então você acaba tendo problemas lá no seu imposto de renda, porque a empresa não gerou esse lucro de forma formal, né, na contabilidade, enfim, para depois você poder fazer essa distribuição lá para o seu imposto de renda da pessoa física. Então, de novo, o salário dos sócios, ele é uma despesa operacional. O salário é operacional, porém, porém, o lucro não. Então, de novo, a gente estava falando antes sobre quanto que o sócio deve ganhar, qual que é a remuneração adequada. Então, o próprio termo prolabore, que é o salário formal dentro da contabilidade de um sócio, ele significa pelo trabalho.
Então, o sócio ele pode sim ter um salário de acordo com a média de mercado que vai entrar lá nas despesas operacionais do negócio. Ou seja, se o sócio não estiver lá executando, possivelmente você vai ter que contratar outra pessoa para entregar aquela demanda lá para a empresa. Mas, de fato, para que você consiga tirar o excedente, né, então além do seu salário, você precisa primeiro focar em gerar o lucro. Então, de novo, não seja você o gargalo da empresa. Primeiro foque em tornar a empresa lucrativa para depois você poder, de fato, fazer essa distribuição. Porque tem um outro ponto importante, que é o seguinte: o CNPJ precisa ser rico antes do CPF. E isso foi uma coisa também que eu aprendi com o passar do tempo, que muita gente tenta construir patrimônio, de fato ter um CPF rico antes de ter uma empresa rica. E não preservar um pouco de caixa na empresa é super arriscado, porque em uma eventual recessão de receitas, como foi o caso da própria pandemia, pode colocar tudo a perder. Então, de fato, tenha um CNPJ rico para que você construa esses lucros dentro da sua operação e posteriormente sim possa construir também o seu patrimônio pessoal. Certamente você já ouviu falar nesse termo, comecei o meu negócio com a cara e com a coragem. Só que, com o passar do tempo, você vai precisar desenvolver o terceiro C, que é a competência. Ou seja, cara, coragem e competência. Então, você pode ter sim uma posição executiva, você pode ter mais sócios ajudando a construir um negócio, e é importante que você sempre tenha essa visão de autorresponsabilidade e autodesenvolvimento. Então, quando você começa a empresa, pode ser que você não tenha algumas competências, é natural, mas com o passar do tempo, é importante que você tenha a autorresponsabilidade para desenvolver essas competências. Então, eu falei anteriormente sobre a questão de feedback e alinhamento entre os sócios. Então, se você não tiver essa autorresponsabilidade, também essa humildade intelectual muitas vezes de aprender coisas novas, você pode acabar se tornando um problema para a sua própria empresa. E quando você tem um sonho, principalmente aquele sonho grande de ver a empresa crescer e participar desse processo, você também precisa pensar em se desenvolver, tanto tecnicamente quanto comportamentalmente. E palavra difícil, mas é isso aí, tanto as suas habilidades técnicas quanto as suas habilidades comportamentais. Então, de novo, cara, coragem e competência, os 3 Cs que com certeza todo empreendedor precisa ter. E o nosso 10º e último mandamento da gestão societária é: defina as regras do jogo. Por mais que pareça simplória esse mandamento, eu vejo que muita gente começa a jogar um jogo sem definir as regras antes. E aí, obviamente, você acaba tendo problemas na sua relação societária conforme o tempo vai passando. Então, algumas regras que é super importante você definir antes de começar a jogar. Primeira delas, distribuição de lucros. Como que você vai fazer a distribuição de lucros na sua empresa? Com qual periodicidade? Vai ser trimestral, semestral, anual? Quanto que você vai preservar no caixa da empresa antes de fazer a distribuição para os sócios? Quem vai autorizar, ou qual que vai ser, quem que vai ter de fato o direito de definir mudanças nessa regra de distribuição de lucros? Como que isso vai constar no seu acordo de sócios? Porque às vezes, de novo, a empresa precisa tomar alguns rumos, precisa fazer um investimento, precisa preservar a caixa, que algum dos sócios podem acabar não concordando. Então essa regra precisa estar clara lá no seu acordo de sócios. Outra regra super importante é sobre a entrada e saída de novos sócios. Entrada e saída de sócios. Por fim, não menos importante, essa regra de entrada e saída de novos sócios visa preservar a perpetuidade da empresa. Uma eventual fricção ou uma briga societária, um desentendimento, ou até mesmo um sócio que quer deixar a operação para seguir um novo ciclo, um novo rumo, é importante que as regras estejam definidas lá no seu acordo societário. Qual que vai ser o valor dessa participação? Qual que vai ser a forma de pagamento? Quem vai ter o direito de preferência de compra dessas cotas? Enfim, várias regras aí
para que você possa de fato tirar um sócio ou indenizar um sócio ou até mesmo trazer um novo sócio para o negócio. Então essas regras vão estar lá no seu acordo societário e esse documento de fato eu considero o mais importante para formalizar todas essas regras do jogo. Bom pessoal, então esses foram os 10 mandamentos da gestão societária. Se você acompanhou esse vídeo até agora, espero que tenha feito sentido para você. Se você tiver dúvidas, pode deixar aqui nos comentários que eu vou responder um a um. E também, se você quiser me seguir lá no Instagram, é @oinstadumano. Eu costumo produzir conteúdo sobre gestão e empreendedorismo. E não deixe de compartilhar esse vídeo com seus amigos empreendedores, porque de fato esse conteúdo pode salvar negócios e sociedades. Tamo junto e até a próxima.